começar aqui, Luciano, hoje a gente, né, o tema aqui da nossa palestra é protagonize-se, descubra, né, o trabalho colaborativo. O que é ser protagonista? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ser protagonista, né, é você... É relativo à sua jornada de vida, né? É ter as rédeas da sua vida em suas mãos, né? É assumir o comando da sua jornada, né? E é saber o que você quer, é agir na direção dos seus sonhos, do que você deseja, é trabalhar no que te faz feliz. Isso é ser protagonista. Tem muitos médicos, muitos advogados que estão na profissão sem gostar. Você, André, é advogada e sei que você ama o que você faz, né? Mas se você parar para pensar, a quantidade de advogados que foram fazer advocacia, porque o pai é advogado, porque tem escritório, porque vai passar os clientes para ele, e aí a minha vida fica mais fácil, a quantidade de médicos que foram fazer medicina porque o pai e a mãe é médico, então isso vai abrir portas, vai facilitar. Então, ser protagonista é trabalhar no que te faz feliz, é no que te faz bem, é onde você consegue atender suas necessidades e desejos. É estar junto, quando a gente está falando de pessoas, né? É estar junto de quem lhe permite ser a sua melhor versão de si mesmo. Eu diria que esse é um bom resumo do que é ser protagonista. Quando a gente teve nosso bate-papo, né, surgiu uma reflexão que eu acho interessante você trazer aqui para ele, mas a gente consegue ser protagonista o tempo todo, em todos os papéis que a gente tem na vida, né? Como é que a gente desempenha isso? Traz para a gente, Luciano, você que é coach ali, ó, quais os nós e como que a gente faz? Essa é uma pergunta muito boa, porque, Andréia, você tem filhos? Tenho. Tem filho. Então você tem o papel de ser mãe, né? Sua mãe é viva? Sim. Então você tem o papel de ser filha. Aí você é advogada, você tem o papel de ser advogada. Aí você é a mediadora de um conflito, foi contratada por uma empresa para fazer a mediação de conflito. Você está lá como mediadora. A gente desempenha papéis, você tem amigos, então você tem um papel de amiga. A gente desempenha diferentes papéis ao longo do mesmo dia. Em alguns desses papéis, eu consigo ser protagonista em algumas situações. Mas mesmo no mesmo papel, eu não posso ser protagonista o tempo todo. Vou pegar o exemplo de você como mediadora. Você, como mediadora, você é uma facilitadora para que busque uma boa solução, um bom encaminhamento para ambas as partes. Então, em algum momento, você, como facilitadora, você tem que ser protagonista. Mas em determinados momentos da mediação do conflito, você tem que ser coadjuvante, porque a parte prejudicada é que tem que ser a protagonista naquele momento, por exemplo. Então, não dá para ser protagonista o tempo todo em todos os papéis. Você, como mãe, você é protagonista em alguns momentos, em outro é melhor você ser coadjuvante. Eu vou dar um exemplo, e não tem nada de errado em ser coadjuvante, muito pelo contrário, é sabedoria você assumir um papel de coadjuvante. Um líder, ele não tem que ser protagonista o tempo todo, ele tem que deixar o time dele brilhar, tem que deixar o time dele ser protagonista, e o líder assumir um papel de suporte, de apoio, para dar os recursos que a equipe precisa, para poder apoiar nos momentos de dificuldade. Então, esse papel a gente faz um jogo o tempo todo, de ser protagonista e de ser coadjuvante. E eu gosto do exemplo do filme Era Uma Vez Hollywood, que o Brad Pitt ganhou o primeiro Oscar dele. Nunca tinha ganho um Oscar. E ele assumiu um papel nesse filme de ser coadjuvante. E ele ganhou o primeiro Oscar dele justamente no papel de coadjuvante. Então, às vezes a gente precisa do coadjuvante para que o protagonista brilhe. No teatro, no cinema, se chama de escada. Então, às vezes, o coadjuvante ele tem que ser escada. Às vezes, o líder ele precisa ser escada para que o time dele possa brilhar.
É muito interessante você trazer isso, que eu até lembrei que eu fiz uma entrevista com a Amandinha do futsal, né, que foi 8 vezes campeã de futsal mundial, né, uma mulher que eu admiro pra caramba, e aí fui fazer uma entrevista com ela, né, para a gente ver assim, que todas as áreas acabam dando match, né, se interligando. Ah, como é que é assim para ela está 8 vezes, né, lá como campeã e tal, a Mandinha é um sucesso, né, porque acompanha futsal, sabe como é que é, e ela fala muito assim, que para você ser líder de equipe, também para você vencer, para a equipe como um todo vencer, você saber a hora, né, que você faz o gol, a hora que você está ali na cara, mas é melhor passar para outra pessoa do time, que é para todo mundo, né, ter esse momento de brilhar, essa oportunidade de ela fazer o gol, porque inclusive, né, a pessoa que está fazendo o gol ali é um trabalho, né, também da bola chegar no pé dela, né? Então, às Claro. vezes, muitas vezes também, você saber a hora de você botar a cara e aparecer, e também de saber compartilhar com outros, né? Que aí tem a ver também com carisma, com realmente essa questão de uma liderança colaborativa, né? Que é a questão da colaboração que você traz. Então, acho que isso se repete, né? Acho não, isso se repete em todo o trabalho de equipe, né? Seja lá no futsal, seja entre lá os médicos, advogados, numa Não, obra, não tenha dúvida. e O dentro de André, uma. a gente tem uma cultura, né? Uma questão cultural onde você valoriza muito o artilheiro. Você falou do futsal. A gente valoriza muito a jogadora que faz o gol. Mas às vezes quem faz a vitória é o goleiro. É o goleiro que ficou lá atrás pegando bolas inacreditáveis, principalmente no futsal. Porque o goleiro ele sai ampliando a área de contato para proteger do gol. Então ele leva bolada na cara, as meninas levam bolada no rosto, bolada nos seios. E o papel do goleiro é fundamental. Às vezes o papel do ala é fundamental. Porque o artilheiro ele precisa ter assistência. Então, pegando o teu exemplo do futsal, é isso que a gente fala de protagonismo de coadjuvante. A realidade, o trabalho ele precisa ser colaborativo. Porque ninguém faz nada sozinho. Nenhum artilheiro vai ser artilheiro de um campeonato se não tiver assistência do seu colega. Então, a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente tem outras pessoas ajudando a gente vai ter um resultado melhor. Agora, as pessoas precisam saber a hora de ser coadjuvante, mas ela precisa primeiro entender que ela é protagonista da vida dela. Então, ela precisa ter um elevado nível de autoconhecimento. Não adianta, você não vai ser protagonista se você não se conhecer, se você não conhecer suas forças, se você não conhecer suas competências, se você não conhecer as soft skills, as suas hard skills, né? Você precisa ter autoestima. Sem autoestima, ninguém é protagonista de nada, nem da sua própria vida. E aí a autoestima traz a autoconfiança para que você possa fazer as escolhas mais adequadas para você e para o seu time, né? Você precisa, um protagonista precisa ter um elevado nível de comprometimento com as entregas, um elevado nível de comprometimento com os prazos, um elevado nível de comprometimento com o desenvolvimento do time, porque um time está aí para ser desenvolvido. Hoje a gente está falando de trabalho remoto, que é um grande desafio, né? Então, se você não sabe, você como protagonista, não sabe onde você está, para onde você quer ir, você nem vai saber quais projetos você deve aceitar, deve estar à frente e que papel você deve desenvolver, né? Todo protagonista ele precisa ser proativo, mas ele também precisa ser mentor do time. Então, são muitas as competências, são muitas as atitudes, né? Quando a gente fala antigamente de chá, conhecimento, habilidades e atitudes, né? E também tem a questão da geração de resultados, a gente tem que estar atento a isso, porque existem projetos onde foi feito para você brilhar como protagonista. Já outros, você está lá para ser coadjuvante, deixar seu time brilhar. Falando nisso, você falou sobre as competências, né? Sobre
Você chegou a mencionar alguma coisa sobre força de caráter quando a gente estava preparando aqui, né? Isso. Como é que funciona isso, Luciano? Porque eu já ouvi falar, mas não... E, gente, fiquem à vontade também para colocando perguntas aqui no chat, tá? Não, que a gente vai tranquilo. lendo aqui para o Luciano, mas vamos lá. Luciano, como é que é esse negócio de força de caráter? Pois é. Até o que são essas competências, né? O que são esses soft skills que nem todo mundo... Basicamente, o que são soft skills e hard skills? São nomes modernos para coisas que a gente sempre ouviu, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes. Então, quando a gente fala de soft skills, a gente está falando muito de habilidades, está falando muito de atitudes. E hard skills é aquilo, por exemplo, você se formou em direito, você tem uma especialização, uma formação para ser mediadora. Tudo isso são hard skills. Agora, as soft skills são as questões de atitudes, né, de habilidades que você tem. E o Martin Seligman, que é o criador, né, da realidade desse conceito da psicoterapia positiva, ele, com um trabalho conjunto com várias universidades do mundo todo, ele mapeou as virtudes, que são virtudes centrais do ser humano, e também as forças que acontecem tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto nos Estados Unidos quanto na China, no Japão. Então, ele mapeou 24 forças de caráter e que todos nós temos essas 24 forças. Então, você eu não tenho a força da coragem. Tem força da coragem. A virtude da coragem, inclusive, ela tem como forças a bravura, a persistência, a integridade, a vitalidade, o entusiasmo. Aí diz assim, mas eu não tenho muita persistência. Tem. Nós temos as 24. Agora, de acordo com a fase da vida, de acordo com o momento que a gente está vivendo, a gente tem forças mais altas e forças mais baixas. Eu usei um exemplo agora, junto da Universidade de Estácio, estava fazendo um trabalho lá com a diretoria jurídica, e a gente estava falando disso, um grupo de 50 pessoas, era uma oficina, e uma menina falou para mim que a força da bravura dela era muito baixa, que no teste da Via Carta, que é onde você pode fazer esse teste gratuito, leva de 10 a 15 minutos, respondendo um monte de perguntas, você tem lá, você recebe gratuitamente um relatório hierarquizando as 24 forças. E a 24ª força dela era bravura. E eu perguntei se ela era mãe. Ela disse que sim. Que a coisa que ela mais amava era o filho dela. E eu falei para ela, se o seu filho cair num lago, mesmo você não sabendo nadar, você vai acionar a força da bravura e você vai mergulhar no lago para salvar seu filho. Essa é a história que passou há alguns anos atrás na TV Globo, no jornal desse, dizendo que uma senhora, sem saber nadar, ela entrou para salvar o filho e tirou o filho de dentro do lago. Então, a força, que pode ser a 24ª força, ela está lá adormecida, ela está latente. Mas quando você precisar, você pode ativar. Então, a gente tem, nesse conjunto de forças, são 6 virtudes centrais. A sabedoria e conhecimento, a coragem, a humanidade, justiça, temperança e transcendência. Aí, a partir dessas virtudes, você tem todas as suas forças lá. Por exemplo, a força da gentileza. Já que a gente está falando de pessoas, a força da inteligência social. Né? Então, quando diz assim, eu sou uma pessoa de muito mente aberta, eu sou muito curiosa, tudo isso são forças. Quem tem amor por aprendizado é uma força, a própria justiça é uma força, a liderança é uma força. Todos nós temos latente a condição de líder. Agora, tem ambientes que favorecem mais a gente desempenhar o papel da liderança e outros a gente, às vezes, não se sente tão à vontade. Então, passando aqui muito rapidamente, eu diria que essas podem ser, assim, um bom exemplo de que nós temos pessoas que são diferentes, todos somos únicos, né? Nascemos com um DNA único, nascemos com uma impressão digital única, nascemos com uma íris única, nascemos com um DNA único. E como se não bastasse tudo isso ser único, particular, a gente tem vivências, experiências únicas. O mesmo fato que aconteceu com você pode ter sido experienciado de forma completamente diferente com a pessoa que estava com você naquele momento. Então, a gente registra essas experiências únicas. Então,
Quando a gente fala de time, quando a gente fala de heterogeneidade, de complementariedade, é isso. É ter pessoas com competências diferentes, com forças diferentes, porque quanto mais heterogêneo, mais colaborativo, mais as pessoas vão poder usar o que tem de melhor. A gente foi muito ensinado a... Ah, meu filho, você tem que estudar inglês porque seu inglês está muito ruim. A gente sempre foi estimulado a desenvolver aquilo que a gente é fraco. Existem vários autores que defendem justamente o contrário. Vamos desenvolver o seu talento, vamos desenvolver aquilo que você é bom. Porque naquilo você vai poder ser o melhor. Trazendo aqui uma pergunta, Luciana, já falei para a prática, né? Que sabe, faz na hora, né? Ricardo aqui, ele pergunta, né? Como podemos fazer para despertar essas forças em um grupo que está acomodado? Uhum. Você tem dicas? Ricardo, a gente está sempre buscando zona de conforto. O ser humano adora ser igual gato. Gato, ele comeu, bebeu, ele procura o lugar mais fresco da casa para deitar. Onde o gato está deitado, você pode ter certeza que é o lugar mais fresco da casa. Então, a gente quer ser gato. A gente quer estar sempre em zona de conforto. Mas a gente só cresce quando é desafiado. A gente só cresce quando tem obstáculos, quando tem adversidade. São as adversidades que fazem você crescer. São os ventos contrários a você que fazem a pipa, a asa delta subir. Né? Assim como um avião. O avião só decola contra o vento. Então, você precisa sair da sua zona de conforto para poder crescer. E quando você é desafiado, né? Não sei se já ouviram falar da jornada do herói, quando você está lá na zona de conforto, você fica lá. Dos louros que você colheu até agora. Então, agora eu quero descansar. Mas em algum momento um chamado vai acontecer. Né? E esse chamado vai fazer com que você desenvolva alguma competência que está parada. Então, essa força é a mesma coisa. Essa força, ela vai aparecer, ela vai surgir, vai ser reforçada quando você tiver o desafio para que aquela força seja necessária, como o exemplo que eu citei da mãe que precisa poder salvar um filho, por exemplo. Falando que essas forças elas vão ser desenvolvidas quando você for desafiado, quando você tiver a necessidade. As forças estão latentes, todas as 24 forças estão aí adormecidas. Né? Uma das forças de caráter é a esperança. Então, às vezes, você diz assim, eu estou muito desesperançado. E aí, uma das oficinas que eu estava fazendo foi muito emocionante. A força mais alta daquela menina era a esperança. E ela foi contar para a gente, compartilhar a história dela, e a gente entendeu o porquê que a esperança era a força mais alta. Ela, muito jovem, 25 anos, descobre um câncer de útero. E ela passa 3 anos num tratamento de rádio, de químio, e tudo muito difícil para ela, né? A jornada dela, e ela vence o câncer. Né? Então, ela disse que essa experiência de 3 anos de internações, de quimioterapia, de todo esse processo, fez fazer com que a força da esperança, ela interpretando o relatório, fizesse com que fosse a força mais alta dela. Porque ela entendeu que aquilo foi uma oportunidade para despertar ela para a vida. Então, às vezes, a gente precisa de uma adversidade tão drástica quanto essa, de uma doença, para poder a força da esperança ser realçada. Quando a gente fala assim em trabalho de grupo, quem é o líder, ele tem algum tipo de ferramenta, alguma coisa que ele pode utilizar para estimular essas outras pessoas? Sempre desafiar. O líder, ele tem ali um papel, né? Isso. De trazer essa estimulação, né? De botar, cutucar, né? Para fazer acontecer, né? Essas forças, como é que isso funciona? Andréia, falando de liderança. Andréia, eu vou contar uma história. Eu joguei voleibol. Na época eu disputei Campeonato Carioca. E eu tinha um treinador que o nome dele era Charuto, o apelido dele era Charuto.
e todo mundo ia embora do treino, ele mandava eu ficar. E ele me botava num corner, numa quina, e pegava 2 outros alunos e ficava me bombardeando com bola para eu me defender. Manchete, defendendo o tempo todo. E eu um dia falei para o meu pai que eu não ia mais não, porque ele não gostava de mim. Que ele me torturava, que ele fazia isso. Eu era garoto, tinha 15 anos, era da categoria infantil. Meu pai foi lá conversar com ele e disse assim, justamente o oposto. É porque eu vejo que seu filho tem uma oportunidade de desenvolver mais do que alguns outros jogadores. Então, eu estou exatamente desenvolvendo aquilo que eu acho que ele tem potencial. Ele tem uma capacidade de defesa muito boa, mas a gente precisa treinar, porque eu quero colocar ele numa posição que hoje ele não está. Então, o que é o papel do líder? O papel do líder, primeiro, é reconhecer o talento das pessoas. É reconhecer as forças, reconhecer as habilidades, reconhecer os conhecimentos. Porque um líder que não conhece o seu time, ele nunca vai ser um bom líder. E você precisa dar desafios compatíveis com a competência de cada um. Esse é o grande papel. E sempre desafiando para tirar o seu colaborador da zona de conforto. Porque é desafiando ele que ele vai se desenvolver. É desafiando ele que ele vai crescer. E é ali que ele vai despertar forças que estão adormecidas. É ali que ele vai desenvolver uma nova habilidade. Então, o grande papel do líder é conhecer o seu time, saber de todas as dificuldades que cada um tem, mas se ele tem potencial para ser desenvolvido, desenvolver e estimular essa pessoa. Aí a gente parte para uma outra coisa que a gente conversou, né? Eu estou olhando às vezes aqui para o lado de minhas anotaçõezinhas, que é a questão da autocrítica também, né? Como é que isso funciona também, Luciano? Porque a gente começou falando de conversas difíceis, né? Que é aquela tem as conversas difíceis, pessoas difíceis, né? E aí a pergunta poderosa logo no início foi: você é uma pessoa difícil? Né? Na realidade, uma das competências de um protagonista, né? Um dos recursos fundamentais é o autoconhecimento. Quando eu criei o canal Luciano Pacheco 2020, né? E 2020 ele vem de um conceito da oftalmologia, porque quando você tem a visão perfeita, você tem a visão 2020. Ah, nem sabia, nunca te perguntei isso, Luciano. Achei que era alguma data de 2020, alguma coisa aí que tinha acontecido. E foi quando o meu canal já existia antes, mas eu reposicionei ele para o canal de autoconhecimento em 2020, janeiro de 2020. Então, foi o 2020, ele entrou por 2 aspectos, mas o conceito importante é o conceito da visão perfeita. Então, o canal é a proposta de você ter mais de 240 vídeos lá disponíveis em 3 anos de canal. Muito legal que o canal para você. Gente. Inclusive, tem uma série lá chamada Forças de Caráter, que tem um vídeo para cada uma das 24 forças. Né? Então, quem tiver interesse, e na descrição tem o link onde você faz o seu teste. Então, se você não tiver... Aqui, né? Não sei se é desse livro aqui ou de outro. Meus livros aqui, gente. Se alguém vier aqui me visitar... Esse livro é maravilhoso. Esse é outro livro super incrível. Você tem uma raspadinha, você raspa ele e você faz um teste e vai descobrir as 5 forças, seus 5 pontos fortes. É diferente o conceito de forças de caráter. Aí são pontos fortes. Mas são trabalhos correlatos, são trabalhos parecidos, né? Mas a gente está falando da autocrítica. Se você não tem, se você não desenvolve, se você não investe no seu autoconhecimento, vai ser impossível você fazer autocrítica. Porque você só consegue ser crítico com você mesmo se você se conhecer. Então, para que um líder desenvolva esse processo de autocrítica, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber fazer a escuta ativa. Ele precisa escutar, não apenas ouvir. O ouvido está aqui, ele ouve todos os ruídos, mas fazer escuta é diferente. E aí, falando disso, você pode dar uma palhinha sobre comunicação não violenta aqui, que às vezes eu tenho falado sobre esse assunto,
Mas a gente não Claro. mergulhou talvez tanto, né? Eu sei que você está com esse assunto na ponta da língua, Luciana. Na realidade, a comunicação não violenta ela tem duas fases, é muito simples. O Marshall Rosenberg, que ele diz que ele não inventou nada, na realidade, ele fez uma bela uma compilação de aprendizados, de sabedorias até milenares, e ele coloca claramente, existem duas únicas fases. Uma é expressar com sinceridade, coisa rara hoje em dia. Hoje em dia a gente E às está vezes dá a volta, né? Hoje em dia a gente está vivendo um mundo da hipocrisia. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade nua e crua, né? Na verdade, nunca estiveram. Então, a primeira etapa é você, numa comunicação com o seu time, com o seu parceiro, com sua parceira, com o seu filho, com o seu amigo, é expressar com sinceridade. A segunda etapa é simplesmente receber com empatia. Então, é um modelo poderoso, simples, mas muito difícil de ser colocado em prática. Então, eu preciso estar disposto, eu preciso ter uma relação de confiança, porque se eu não tiver uma relação de confiança, eu não vou me expressar com sinceridade. Eu vou fazer hipocrisia. Eu estava no cinema assistindo uma comédia com Rob De Niro, e aí apareceu um comercial antes do filme. Tinha um casal assim do meu lado, começaram a rir. O comercial era o comercial da Dove, falando de que você tem que gostar da sua axila do jeito que é, cabeluda ou não e tal. Eu fui diretor de marketing de várias empresas, sou profissional de marketing, sou professor dessa área. Hoje tem uma agenda, tem uma pauta global, não é só no Brasil, do politicamente correto. Então, o marketing hoje ficou muito hipócrita, porque você fala de que todas as belezas são belezas, de que todas as axilas são bacanas, de que todas as cicatrizes são bacanas, mas vamos falar da axila. Você faz isso para deixar todo mundo confortável, mas todo mundo continua enchendo as clínicas de estética para fazer botox, para fazer preenchimento, porque ninguém quer ter axila feia. Todo mundo quer ir lá fazer clareamento de axila. Então, a gente vive um mundo de discursos politicamente corretos e práticas cada vez mais hipócritas. Então, eu diria que esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que parar para refletir aqui, aproveitando esse espaço para a gente fazer uma reflexão de que se a gente está caminhando na direção de ser mais sincero com as pessoas ou de ser mais hipócrita, de ser o politicamente correto. Muitas vezes o que fala não é o que faz, né? A grande maioria das situações que eu vejo nas empresas, e olha que eu estou nesse mundo corporativo há muitos anos, na área de consultoria, eu fui da Deloitte, né? Eu fui acting partner da Deloitte durante muitos anos, fui responsável pela área de consultoria norte e nordeste do Brasil, pela Deloitte. Eu posso te dizer, a maioria das empresas tem um discurso bonito, politicamente correto, mas a prática interna é outra. Eu fiz vários trabalhos nas empresas para buscar a identificação de valores e crenças, né? E aí todo mundo nesse trabalho queria colocar o valor da ética. Todo mundo. Mas o que eu verificava na empresa era exatamente uma postura antiética. Então, o papel aceita tudo. O comercial aceita tudo. Mas será que é isso? Então, voltando para o tema comunicação não violenta. Como fazer comunicação não violenta se a relação é hipócrita? Se a relação não é de sinceridade? Então, você precisa estabelecer no seu time uma relação de confiança. As pessoas precisam confiar no líder. As pessoas precisam enxergar no líder integridade. Ele precisa ser ele, genuinamente ele, nos diferentes papéis dele. Porque ele não pode ser um cara quando ele é o gerente da empresa, quando ele é o coordenador da empresa, quando ele é o supervisor da empresa, e ser outro quando ele está no bar com os amigos. Porque esses papéis, diferentes papéis, eles se falam e eles têm subordinado a todos eles os seus valores centrais. Então, a comunicação violenta parte de relação de confiança, expressar com sinceridade. E aí, o que tem por trás da comunicação não violenta? É sempre uma necessidade não atendida.
Então, você precisa expressar com sinceridade o que você está sentindo e o outro precisa estar fazendo a sua escuta ativa para perceber, primeiramente, quais são os sentimentos. Quais são O que os você sentimentos? chama de necessidade não atendida, para quem não... Todo problema tem uma necessidade que não foi atendida. A raiz de tudo é uma necessidade. No marketing, a gente diz que necessidade gera desejo, desejo gera demanda. Essa é uma cadeia básica do marketing. Tudo nasce de uma necessidade. Todo conflito nasce de uma necessidade não atendida. E nós somos seres emocionais. Então, tem que perceber o sentimento. Qual é o sentimento que está ali? E a gente está com um vocabulário muito pequeno, muito restrito de emoções. A gente precisa ampliar. Quando a gente fala de sentimentos, de emoções, normalmente a gente fala muito de medo, a gente fala de raiva. A gente fala de medo, mas dificilmente a gente usa a palavra eu estou me sentindo desprestigiado, eu estou me sentindo desamparado, eu estou me sentindo desprotegido. Então, um líder precisa entender na equipe quais são os sentimentos, e cada um tem o seu sentimento naquela situação. Então, quando você entende, quando você percebe esse sentimento, e aí você consegue identificar, né, a necessidade que não está atendida ali, aí a coisa começa a ficar mais fácil para culminar, né, no pedido, porque é outra coisa, as pessoas não sabem pedir. As pessoas não sabem formular aquilo que vai atender genuinamente a minha necessidade que não está atendida. E quem está ouvindo precisa saber disso. Precisa saber que, às vezes, as pessoas não sabem o que querem. Ô, Andréia, em mais de 20 anos que eu atendo executivos, quando eu pergunto a pergunta mais simples do mundo, o que é que você deseja, o que você quer para a sua vida, eles sabem responder muito bem, na maioria das vezes, o que não querem. A resposta normalmente é assim: eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Tem um filme que eu adoro, que é o Vicky Barcelona, que ela termina assim, eu não sei Maravilhoso. se eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Maravilhoso. É exatamente isso. As pessoas dizem assim, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Quero ir embora. Beleza, mas por que você quer ir embora? Aqui não é lugar para mim. E o que acontece ao longo das experiências que eu tenho com esses executivos? Eles vão para empresas e vão passar pelas mesmas frustrações. A necessidade não atendida naquela empresa normalmente se repete nas últimas 3 empresas que ele trabalhou. Eu faço um exercício com eles e isso fica evidente. Para mim está evidente desde o início, mas eu deixo que ele perceba aquilo. Porque a gente, quando muda de empresa, a gente leva o nosso problema junto. Porque, na maioria das vezes, o problema está dentro da gente, não no meio externo. Nenhum fato externo pode te afetar se você não permitir. Então, normalmente, essa é a questão-chave. Saber o que eu quero. E olha que é uma pergunta simples, mas é muito difícil. Até porque, vamos dizer, dependendo do conceito do que eu quero, pode ter muita interpretação, né? Fazendo mediação, até entrando por mediação, que é mais assim no meu mundo, muitas vezes as pessoas entram na mediação falando, eu quero o que é justo. Agora, o que é justo para um é diferente do que é justo para o outro. Então, vamos trabalhar o que é esse justo que você está trazendo aqui, para entender, porque a história do saber pedir. Eu quero o que é justo, eu quero o que é justo. Todo mundo quer o que é justo, né? A história da necessidade, talvez até, né? Mas assim, o que é esse justo seu e o que é o justo do outro? Né? E o que é possível, né? Uma coisa que me impactou muito há 2 meses atrás, né, uma mãe falando de um problema médico que aconteceu com o filho, que foi por conta de um erro médico, e ela fala, eu quero a justiça. E ela mesmo olha para cima e pensa assim, mas eu nem sei o que é justo numa situação dessa. Né, que seria receber alguma coisa financeira, algum tipo de reparo no que aconteceu. Então, assim, realmente aprofundar e trabalhar para afunilar, né, os conceitos. Eu acho interessante porque também muito em mediação o pessoal vem critica, mas não,
Ah, tá. Você já falou tudo que você acha que está errado, mas assim, o que você gostaria hoje, né? O que você quer? O que você acha que pode resolver? E, Andréia, é o que Não quer você que falou. aconteça. É o que você falou. As pessoas não sabem pedir. Tem um exemplo que o Rosenberg usa muito interessante, de que a mulher está infeliz com o marido, está num conflito tremendo, né? E ela diz para ele, nosso casamento vai acabar. Aí ele falou, mas por quê? O que você quer? Eu quero que você trabalhe menos. Você trabalha demais. Bom, estou simplificando a história. Ele passa a 2 dias na semana, sai mais cedo do trabalho no horário que deveria sair e vai jogar futebol com os amigos nesses 2 dias. E ela continua irritada, porque na realidade ela não queria que ele trabalhasse menos. Ela queria que ele estivesse mais presente em casa. Então, em vez de pedir, eu quero mais a sua presença, eu quero que você trabalhe menos. Ele fez o que ela pediu. Então, quando você diz eu quero justiça, o que é justiça? Volto de novo à comunicação não violenta. Você tem que perceber os sentimentos. E qual é a necessidade? Porque num conflito, o doutor Andréa Maia me ensinou de que existem posições. Cada um fica numa posição, mas cada um tem interesses diferentes. Então, eu preciso entender claramente qual é a necessidade. A necessidade, às vezes, Andréa, é um pedido de desculpas. Porque o sentimento da pessoa é de desrespeito. Ela se sentiu desrespeitada. Às vezes, no ambiente corporativo, um pedido de desculpas, um perdão, tem muito valor. Perdão é uma das forças de caráter. Uma das forças que, historicamente, no Brasil, ela tem sempre uma prevalência baixa, diferentemente no Oriente. Porque a Via Carater ela faz estudos, como esse site é mundial, tem algumas forças que são características do Brasil, dos Estados Unidos, outras do Butão, por exemplo, lá da China, da Índia, do Japão, são características diferentes. Então, às vezes, a necessidade está baseada num sentimento que você identifica de desrespeito. Então, não tem dinheiro que vai resolver. Às vezes, um pedido de desculpas. Eu errei com você. Eu não devia ter falado aquilo. Me desculpa, te ofendi. Resolve uma questão. E isso vale para times, porque a gente erra o tempo todo. É impossível não errar. Então, esse trabalho é fundamental da comunicação violenta nos times, porque você também precisa reconhecer se o pedido vai ao encontro da necessidade. Porque, às vezes, a pessoa está pedindo uma coisa que não vai resolver a necessidade. E você precisa voltar para o seu interlocutor para questionar. Você acha que isso realmente vai resolver a sua questão? Uhum. Entendeu? Pois é, também é o que a gente chama na mediação do teste de realidade. Na prática, isso é o suficiente? É isso? Exatamente. Como é que funciona? Isso vai te trazer reparação, né? Você vai... Exato. Dentro do que é possível também, né? Porque tem esse outro ponto, Claro. né? Que às vezes você tem uma perda ou algo que aconteceu que você não vai voltar no tempo, mas o que hoje é possível fazer para reparar de alguma forma, né? Para amenizar aquilo que aconteceu. Então, a gente viver dentro também do que é a realidade, que é possível naquele momento. Né? Não tenha dúvida. Gente, a gente está caminhando para o final, tá, Luciano? O tempo passa voando aqui, né? Voando. Antes da gente passar para mais uma perguntinha que eu queria fazer para você, eu queria saber se o público aí, o pessoal que está nos assistindo, gostaria também de trazer algum comentário, alguma situação que vivenciou, algo que gostaria de perguntar, aproveitar aqui a presença do Luciano. Vocês vão poder continuar seguindo ele lá também no Luciano 2020, né? Luciano 2020. Luciano Pacheco 2020. Luciano Pacheco 2020. Mas vamos aproveitar a oportunidade dele estar aqui ao vivo com a gente, né, para tirar as dúvidas, se alguém tiver algo para trazer, né, além do que já foi, o pessoal já trouxe. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que a gente estava falando de trabalho colaborativo, né? Eu tive uma experiência essa semana muito interessante. A minha filha vai casar sábado. E parabéns!
E aí eu comprei uma camisa na reserva e eu não tinha visto, a camisa estava com risco de caneta azul aqui. E eu comprei lá na loja do Downtown com um dos melhores vendedores que eu já tive a oportunidade de conhecer, que é o Alan. O atendimento foi assim impecável. O sistema de marketing deles, o sistema deles é perfeito. Mas olha o detalhe que eu vou contar. Enquanto eu estava sendo atendido por Alan, que eu pedi, eu queria ver essa camisa, qual o seu tamanho, papapá, 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 ele foi para o depósito. Quando ele subiu para procurar a camisa do tamanho que eu queria, os outros vendedores estavam olhando para o meu comportamento, estavam olhando para o que eu olhava, para o que eu tocava. E aí, quando ele viu que eu peguei um sapatênis, que eu olhei, ele disse assim, esse sapatênis é super confortável. Um outro vendedor, super confortável, maravilhoso, inclusive era o nosso uniforme antes. Quando o Alan desceu, o outro vendedor já tinha ido, perguntou ao meu pé qual era, já tinha ido e trouxe 2 modelos do sapatênis para mim. Eu perguntei ao Alan, eu falei, Alan, cara, que coisa maravilhosa. Ele falou, isso é criação do dono da reserva, isso é um valor da reserva. Chama-se experiência reserva. Todos na loja estão voltados para proporcionar uma melhor experiência para você. Se eu, vendedor, vou no depósito, alguém pode estar te oferecendo uma água, pode estar te oferecendo um café expresso, pode estar observando se você tem interesse em algum produto para te atender naquele momento, não te deixar só. Esse é um belo exemplo de trabalho colaborativo. E aí eu perguntei se a comissão deles é uma comissão individual, se tem alguma meta, alguma coisa coletiva, né? Ele falou que sim, eles têm metas, ele ganha um determinado percentual, se ele vender 100% da meta, se ganhar 120, se ganhar 130, e a loja toda trabalha para isso. Então, é exatamente essa a ideia. Todos estão ali para proporcionar uma experiência positiva para o cliente. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Isso não é problema meu. Isso não é da minha área. Isso não é da minha competência. Esse não é meu cliente. O cliente é do outro. Ele que se dane. Esse é o espírito de uma empresa que não vai ter sucesso. Então, para a gente... E aí, fazendo aqui um trabalho reverso, né? Eu comecei falando um pouquinho da sua história, né? Conta você um pouquinho antes da gente fechar, Luciano, que você me falou que você começou como representante, né? Você já falou agora de que você, né, liderou Deloitte, minha mentoria, livro, professor da UF, mas como é que foi o início da trajetória, até para falar um pouco de inspiração, né, de garra dessas competências na prática? O início, tudo começa com 13 anos de idade. Meu pai, sem muitos recursos, meu pai tinha uma gaveta, um armário que ele tinha uma caixa de sapato com envelopes. Envelope de correio, daqueles envelopes que quando a gente mandava carta para as pessoas, então ele tinha um envelope escrito luz, água e por aí, tá? E tinha um último envelope que era extras. E eu cheguei no domingo, cinéfilo, né? Igual você, André, que gosta de cinema. Eu falei, pai, me dá dinheiro para ir ao cinema. Ele falou, vai lá no envelope do extras e pega. E eu fui lá no envelope do extras, o envelope do extras estava vazio. Mas eu vi que o envelope da luz tinha dinheiro. Aí eu falei, pai, o extra está vazio. Posso pegar do dinheiro da luz? Ele falou, se você pegar o dinheiro da luz, nós vamos ficar sem luz. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar a conta da luz. Não tem cinema hoje. E aí um amigo dele estava lá, Silvio de Ribeiro, um grande amigo do meu pai, que se tornou um mentor para mim. Ele disse assim, deixa esse menino trabalhar comigo. Ele tinha um negócio de foto na feira de Padre Miguel, onde ele fotografava, fazia foto 3x4, e ele tirava num domingo e entregava no outro. E eu topei. E aos domingos, eu acordava às 5 da manhã, aos 3 anos de idade, pegava ônibus, pegava trem, pegava outro trem para chegar lá às 7 da manhã, para montar a barraca, para poder entregar as fotos. Esse era o dinheiro que eu ia.
E caiu o Luciano de novo. Agora quer contar o. Hoje aqui no Rio está instável. Bem, até aproveitando aqui, né? O pessoal botou aqui o exemplo do Ricardo, é muito bom exemplo, tento passar isso para os pintores do meu, para podermos ter um atendimento padrão, sempre deixando o cliente. Vamos lá, você caiu, Luciano. Eu aproveitei para ler uma consideração aqui do Ricardo também. Você falou sobre atendimento de reserva e o Ricardo falou que busca também levar esse atendimento padrão para a equipe dele. Exato. Mas vamos então, lá. Só para fechar a questão da inspiração, tudo começou com uma necessidade. Né? Eu tinha uma necessidade, eu amava cinema, e domingo era meu dia de cinema, e naquela época eu ia ao cinema de sessão dupla. Era um filme de faroeste, era um filme de comédia. Era Jerry Lee, John Wayne, naquela época. Então, tudo começa com a necessidade. E esse é o grande problema dos pais. Os pais querem dar tudo para os filhos, querem dar o que eles não tiveram. Se você eliminar todas as necessidades do seu filho, ele nunca vai sair da zona de conforto. Então, a inspiração que eu posso passar é que deixe os seus filhos terem as dificuldades naturais da vida dele para que eles encontrem essas forças para saírem do lugar. E aí eu fiz isso, eu consegui fazer minha faculdade de engenharia, depois fui fazer análise de sistema na PUC, porque a área de engenharia, eu trabalhava com cálculo estrutural, não fazia sentido sem tecnologia. Então, qual era o melhor curso que tinha? Era o curso de análise de sistema na PUC. Fui fazer. Trabalhei muitos anos como gerente de desenvolvimento de sistemas, tive uma equipe grande de desenvolvedores, que naquela época a gente chamava de programadores, analistas, hoje em dia front-end, back-end, arquiteto. Depois saturei da área de TI, e vou lembrar logo aqui uma das minhas forças mais altas, que as 5 forças que a gente tem mais altas são forças de assinatura. Uma das minhas forças de assinatura é amor por aprendizado, e aí vocês estão vendo na prática isso. Eu fui estudar TI, depois de muito tempo, fui para a Deloitte por conta dessa competência de TI. Depois de muito tempo, eu falei, não quero mais isso, eu quero estudar marketing. Fui fazer Copiad, fiz o MBA de marketing na Copiad, virei diretor de marketing de algumas empresas, trabalhei nessa área há muito tempo. Depois resolvi, falei, não, eu não quero mais isso, não quero. Eu quero ser professor. Aí fui fazer o mestrado na UF. E aí depois falei, não, eu quero trabalhar com coaching, quero trabalhar com mentoria. Fui fazer formação de coaching, mentoria. Escrevi um desses livros aí que você está aí, o Auto-Coach Seja Dono do Seu Destino, né? Que é uma metodologia para fazer. Então, a inspiração que eu posso passar é não supram as necessidades dos seus filhos, não supram as necessidades das pessoas que estão com você, deixa eles perceberem essa necessidade. É essa necessidade que vai fazer ele se movimentar. E eu digo, tem algumas dicas que eu sempre digo, dicas de ouro. Você tem que estar sempre com a rédea da sua vida em suas mãos. E aí você também tem que ter consciência de quando você está numa trilha de sobrevivência. Aí você precisa voltar para a sua highway, você precisa voltar para a sua pista de alta velocidade. Agora, esteja no controle da tua vida, mas tenha certeza de que você não tem controle sobre muitas coisas. Você, por exemplo, não tem controle se você vai acordar amanhã com Covid ou sem Covid, gripado ou sem gripe, ou com alguma doença mais grave. Mas saiba escolher os projetos que você quer estar. Não desperdice tempo com besteiras, com futilidades, né? E aí, pense numa outra coisa. Nós somos seres gregários, a gente precisa de gente. E a gente precisa trabalhar com pessoas. A gente precisa entender que não existem pessoas difíceis. Nós somos difíceis. A gente precisa entender, conhecer bem esse time para que a gente possa trabalhar melhor, ter o trabalho colaborativo como um mantra para a gente. E aí eu vou citar uma frase do Martin Seligman que diz assim: há poucas coisas positivas que você pode fazer sozinho. Os outros são um antídoto para momentos ruins e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Eu acho que essa é a ideia que eu diria passar assim como inspiração para essa ideia de trabalho colaborativo e gostar de gente. Gostar de gente, isso aí também. Ter curiosidade pelo outro, né?
Olha, e por si mesmo, né? A gente também está sempre na busca desse autoconhecimento, né? Porque a gente sempre tem coisas novas para descobrir sobre a gente mesmo também, né? Eu Olha, eu te diria que a agradeço. gente, André, eu diria que a gente conhece muito pouco da gente. Muito pouco. Eu estou lendo um livro que a minha amiga Andréa Maia me indicou, que inclusive ela vai participar de um Café Coach em Literatura, que é O Poder do Agora. A gente tem uma confusão gigantesca achando que a gente é a nossa mente. Não. A mente está encobrindo, está escondendo o nosso eu interior. Então, a gente se engana muito, a gente pratica o auto-engano. Então, não existe esgotamento do processo de autoconhecimento. Todo dia eu me conheço um pouquinho mais, um pouquinho da minha faceta. E olha que eu estou investindo nisso há 20 anos, de forma sistemática, de forma disciplinada e séria. E eu não me conheço. Cada dia, quando a situação aparece, é que verdadeiramente você vai se conhecer. Não tem aquela frase? Você conhece uma pessoa quando você dá poder a ela? Já que a gente está falando de empresas e líderes, dê um poder a uma pessoa, dá uma liderança para essa pessoa, aí genuinamente você vai começar a conhecer essa pessoa. Uhum. Tá gostando do livro? Esse livro é bom, né? Estou te Mantendo esperando para o agora não é café. fácil, não. A gente está sempre indo para o passado pensando no futuro, É angustiado com o o que vai acontecer. macaquinho que fica querendo pular para o passado e para o futuro. Dá caldo aí para outra live, né? Te agradeço, então, Luciano, tua presença aqui hoje, compartilhar aí sua experiência, seu conhecimento. Agradeço todo mundo que está aqui assistindo a gente, a Belizone por dar mais uma oportunidade de a gente estar aqui nesse espaço, né?